A verdade é que a maior parte das pessoas acabam lendo como imbecis. Elas passam os olhos nas páginas, decoram algumas frases e pensam que isso vai tornar elas uma pessoa intelectualmente superior. Mas ler de verdade não é isso. Hoje eu vou te ensinar aqui nesse vídeo algumas práticas que você pode aplicar aí no seu dia a dia para deixar de ser só um consumidor de conteúdo barato e passar a ser um pensador, um leitor de verdade. Existem 3 estágios que nossa mente passa quando nós vamos aprender alguma coisa. O primeiro estágio é o aprendizado por instrução. É quando nós recebemos algo, recebemos um conteúdo, seja de um livro ou de algum professor, para que nós possamos ser introduzidos a algum tema. O segundo estágio é o aprendizado por reflexão. Aqui a gente começa a questionar o que nós aprendemos. A gente começa a organizar e a relacionar melhor as nossas ideias de um autor com outro. E o terceiro estágio é o aprendizado por contemplação. Esse é o nível mais alto, mais elevado de conhecimento. É quando nós recebemos um conhecimento, conseguimos organizar essas ideias nas nossas cabeças e vemos esse conhecimento realmente sendo executado na realidade. E para que a gente chegue a esse nível mais elevado de conhecimento, é necessário que a nossa leitura também seja cada vez mais elevada. E existem também níveis de leitura, e a maior parte das pessoas não passam do primeiro nível que eu vou mostrar agora aqui para vocês. O primeiro nível é a leitura elementar. É o nível básico, assim, que a gente começa a aprender no colégio. A gente reconhece as palavras, consegue compreender ali frases mais simples, mas a gente não consegue penetrar com profundidade ali naquele texto. É nesse nível que a maior parte das pessoas estão. E é aqui que as pessoas são chamadas de analfabetos funcionais. Leem, mas não compreendem de verdade o contexto, tudo aquilo que foi lido. O segundo nível de leitura é uma leitura mais inspecional. É quando a gente consegue aprender a avaliar uma obra antes de adentrar com profundidade no conteúdo que ela vai apresentar para nós. Então, a gente lê o sumário, nós lemos a introdução e a gente consegue capturar a estrutura, captar a estrutura geral daquele texto antes de entrar verdadeiramente no conteúdo. O terceiro nível é uma leitura analítica. Nesse nível você consegue identificar o argumento central do texto, compreender a estrutura ali do raciocínio que está sendo apresentado para você e enxerga os padrões de pensamento do autor dentro daquele livro. E é muito raro quem consegue chegar nesse nível, porque nesse nível analítico você já está se tornando um pensador. O quarto nível é o ápice da leitura intelectual e chama leitura sintópica. É onde você não lê só um livro, você lê vários livros sobre o mesmo assunto e começa a comparar, começa a confrontar, a contrastar a ideia de um autor com o outro. Nesse nível de leitura, você não só recebe conhecimento, mas você também começa a criar conhecimento, porque aqui você começa a construir as suas próprias conclusões. Então, se você quer absorver conhecimento de verdade, a sua leitura não pode ser um ato passivo de só passar os olhos pelas páginas, ficar ali decorando uma frase ou outra que um autor ou outro disse. Você precisa tornar a sua leitura um diálogo com o autor. E a gente consegue fazer isso aplicando 4 práticas simples na nossa leitura. A primeira prática é nunca ler um livro sem ter um lápis e um outro caderno de anotações na sua mão. Então sublinha o livro, risca ele, anota ali o que você entendeu, se faça perguntas sobre os trechos que você está lendo, porque você vai elevar o seu nível de compreensão. E para isso, a leitura precisa ser lenta. E aqui eu preciso abrir um parênteses para considerar com vocês 2 tipos de leituras diferentes. A primeira leitura é uma leitura de estudos, e é dessa que eu estou tratando aqui. A segunda leitura é uma leitura de consumo, ou seja, aquela que é praticada por prazer. Eu, por exemplo, não sou muito dado a ler literatura, mas eu leio porque ela me ajuda com o meu repertório, tanto de escrita quanto verbal, de expressão, com a compreensão de outros textos que talvez sejam de mais difícil compreensão. Então, quando eu vou ler algum tipo de livro literário, eu faço uma leitura dinâmica. Mas o meu objetivo não é adquirir um conhecimento daquele livro, mas sim aumentar o meu repertório. Agora, a leitura de estudos, ela não pode ser assim, ela não deve ser assim. Ela deve ser lenta e contemplativa. Você tem que parar em cada trecho, se questionar a cada trecho, compreender a ideia central da coisa, sublinhar as partes principais que levam ao entendimento daquele argumento. Então, a leitura de consumo
pode ser uma leitura mais rápida. A leitura de estudos deve ser uma leitura mais lenta. E a segunda prática que você deve aplicar aí no seu dia a dia é sempre identificar o argumento central daquele livro. Para isso você tem que se perguntar o que esse livro se propõe a ensinar. Qual é o tema abordado? Qual a linha de raciocínio seguida pelo autor? Se você chegou no final de um livro e você não sabe explicar o ponto central daquele livro, é porque você não entendeu o que você leu. A terceira prática é fazer comparações. Então, o que diferentes autores dizem sobre esse mesmo assunto? A quarta prática é escrever sobre o que você leu. Por isso, é importante ter um caderno de anotações junto com você para o seu momento de estudos. Então, depois de você terminar a sua leitura, pega o seu caderno ou um diário de estudos e anota o que você compreendeu daquele dia, o que você aprendeu naquela leitura. Isso vai te fazer fixar a memória e facilitar a retomada daquele tema depois. Então você realmente lê ou apenas consome as palavras? Você está aprendendo de verdade ou só regurgitando algumas informações? Se você quer deixar de ser um leitor medíocre e se tornar de verdade um pensador, então aplica essas práticas que eu estou te passando aqui. E se esse vídeo te fez pensar um pouco e refletir sobre a sua forma de estudos atual, considere se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, ativa o sininho para estar sempre recebendo os nossos conteúdos e me conta aí nos comentários qual é o seu nível de leitura atual.